E o Copom realizou a oitava reunião de 2023 para definir a taxa de juros básicos da economia. A Selic permaneceu em 13,75. A reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, acontece em 2 dias a cada 45 dias e foi a oitava do ano em Brasília. A decisão foi de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, pela terceira vez seguida desde agosto. Lembrando que a Selic serve como base para definir as taxas da economia em geral, mas não se aplica aos juros de crédito, que são definidos pelos bancos levando outros fatores em consideração. Antes da sequência de manutenções em 13,75%, a taxa de juros básicos da economia aumentou 12 vezes seguidas, começando em março de 2021, por causa das altas nos preços de alimentos, combustíveis e energia. Na reunião anterior, em outubro, o Copom informou que iria manter a taxa nesse nível, que considera adequado para as incertezas da economia brasileira pelo tempo que for necessário para segurar a inflação. Mas o órgão não descarta a possibilidade de aumentar novamente a Selic, se a inflação não cair como se espera. A inflação em novembro foi de 0,95%, acumulando 9,26% em 2022 e 10,74% em 12 meses, a maior alta desde novembro de 2003. O Conselho Monetário Nacional definiu que a meta da inflação que deve ser buscada pelo Banco Central é de 3,5%, tolerando de 2% a 5%. Pelos últimos resultados, mais que o dobro da tolerância máxima já foi ultrapassado nos últimos 12 meses. No último relatório do Banco Central de setembro, a previsão era de 5,8%, também acima da meta. O próximo relatório vai ser divulgado no dia 15 de dezembro. De acordo com a previsão do mercado, em boletim divulgado nesta semana, a inflação deve fechar o ano em 5,92%. Sobre esse assunto, vamos agora com Pedro Bonenberg. Elias, o Copom, portanto, que é o Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa Selic, que é a taxa que rege os juros base do país, nos mesmos patamares. Vai ficar então em 13,75%. Essa foi a decisão do Conselho depois de uma reunião e uma votação realizada nessa quarta-feira. O Conselho realiza essas revisões da taxa Selic a cada 45 dias e basicamente essa taxa ela rege, toda a taxa de juros do país e ela é definida a depender de critérios da economia que podem variar então e podem interferir no crescimento do país. Então, de uma forma simplificada, quando a gente aumenta a taxa de juros, desacelera a economia. Quando a gente diminui, acelera a economia. E basicamente isso é feito de acordo com a inflação. Inflação alta, a gente tende a ter uma taxa de juros um pouco maior e quando a inflação está caindo, a taxa tende também a ter uma redução para acelerar a economia do país. O Copom fez algumas avaliações, algumas ponderações nessa reunião, entre elas está envolvida, é claro, a PEC da transição, que aumentou o teto de gastos, que prevê benefícios sociais maiores e que pode interferir também na inflação dos próximos anos. Além disso, o Copom ponderou que existe uma indefinição muito grande no mercado agora, especialmente quando a gente fala de um crescimento global abaixo do esperado, abaixo do potencial nos próximos anos, um ambiente externo bastante adverso com as questões da Ucrânia, da Rússia, por exemplo, e até mesmo nos Estados Unidos e em outros países da Europa, com o crescimento de uma extrema-direita, a situação no Peru que nós trouxemos aqui, por exemplo, na TV Diversa nesses últimos dias. Além disso, nós temos uma inflação que continua elevada e é esperado, por exemplo, uma inflação no ano que vem de 5,1% e em 2024 de 3,5%. Então são vários fatores, Elias, que colocam em risco a economia e que não só colocam em risco, mas deixam de fato uma indefinição sobre o que pode vir a acontecer. Por isso o Copom decidiu manter a taxa básica de juros nesses patamares, 13,75%, isso pelo menos até o próximo ano. Daqui a 45 dias o comitê vai voltar a se reunir
pode ser que haja mudanças, mas tudo vai depender de como o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai ter a economia do país em mãos e quais serão os próximos passos da próxima gestão. Mais uma situação que a gente reforça aqui, são perspectivas e é sempre um cenário a ver de como é que a próxima gestão, o próximo ano, vão chegar aí com novidades, com planejamento e como é que a economia do país vai se comportar a partir do ano que vem. Elias.